Maravilha. Aqui, hoje eu ajudei, hein? Com o preto aqui é mais fácil pra iluminar o rosto. Maravilha! Camargos Cast no ar! E hoje, adivinha? Tô sozinho aqui? Claro que não! O Michel tá aqui! E aí, pessoal, chegamos! Mais um Camargos Cast aí. Chegamos, hein, Du? Mais E um bate-papo nosso, né? Nosso bate-papo aqui. Vamos nós dois aqui. Prendendo nosso cafezinho com água. Cafezinho com água aqui, cafezinho ali. E hoje a gente veio o quê? Pra fazer o que a gente tem de costume no nosso canal, que é um momento só nós dois, né? Nosso bate-papo, nossa conversa, nossas atualizações, nossas reflexões de tudo que a gente trouxe até esse momento, no ano de 2025, nossa mudança de estúdio, tanta coisa que a gente já passou desse ano. Foi um ano, foi um período aí, já faz acho que 8 ou 9 meses, intensos, né? Muita coisa acontecendo. Mas eu digo desse ano aqui, de 2025, né? Se a gente parar para analisar de janeiro para cá, são 4 meses, vai para 5 agora. Interessantes. Tantas coisas, né? Mudanças, convidados que trouxeram conteúdo maravilhoso. Esse ano de 2025 tá bem bacana mesmo. Tá, e essa semana a gente conseguiu subir os episódios todos no Spotify. Pois é, então, você que pediu para acompanhar o nosso podcast no Spotify, todos eles estão lá no Spotify, dá para ouvir no metrô, no trem, no carro, onde você quiser, em qualquer lugar do mundo que você estiver, lá no Spotify. Que lá maravilha, no Spotify. Subiu no Spotify essa semana. Tava conversando aqui com o Fernando, nosso querido do marketing aqui, para como que faz para subir nas demais plataformas. Ele falou tem o Chromecast também, né? Anchor, para usar aquele aplicativo. Anchor, que foi o aplicativo que nós fizemos o teste. Mentira. Esse Anchor foi comprado pela... Esse podcast nasceu por causa desse aplicativo. Por causa desse aplicativo, do Anchor. O Anchor foi comprado pelo Spotify, o Fernando tava falando agora. Olha só. E esse Anchor é um aplicativozinho que ninguém nem conhecia na época, quando a gente fez 2020. Foi 2020. 2019, 2020, por aí, Tava né? em Santos, foi 2020. Você já tava em Santos? Tava em Santos. Então 2020. Pronto. E tem esse áudio até hoje lá, né? Tem. E aí, ele falou que tem uma maneira mais fácil de subir nas plataformas. Então a gente tá trabalhando aí pra ter o Camargos Cash em todas as plataformas, porque o pessoal pede, né? Facilita pra todo mundo. Quem não puder assistir no YouTube vai poder ouvir agora em vários meios por aí. Que bacana, hein? Que maravilha. E a gente tá com alguns desafios aí, alguns projetos de o nosso podcast ir além de apenas um podcast. Apenas não, né? Do que somente o podcast. E eu fiquei bem animado, bem entusiasmado com sua última mensagem. Eu não comentei ainda, né? Nem falei com você, mas vou falar para todo mundo. Tô vendo. E a gente troca. Vamos ver qual mensagem que é, então. Cadê? Não, aquela mensagem que você falou do nosso... Cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê? Bom, esse aqui não. Esse não. Cuidado com o que você vai ler, hein, rapaz. Camargos, olha esse nome. Camargos Produções. Que eu te... Pega isso, Fernandão. Olha esse cara. Já lembrei essa mensagem. Camargos A Produções. gente já tava criando Falei, vamos visualizar aqui, vamos ver o que vem por aí. Caraca. Tá vislumbrando coisas. Tem que ser, né, Du? E eu comecei já a desenhar imaginar, na verdade, acho que tudo começa na imaginação, né? Se a gente for parar para analisar qualquer coisa que está aqui na nossa frente, antes de existir, foi desenvolvido na imaginação de alguém. E eu comecei a imaginar sobre o quão longe pode chegar que começou com um Camargos Cast, agora a gente dando um spoilerzinho aí do que pode
vira a acontecer, não é nada ainda definido, é só uma ideia inicial, né? Mas Camargos Produções, né? Mas eu imaginei já coisas grandes. Eu imaginei um auditório de um lugar muito especial que a gente conhece. E Olha isso, vê se eu tô viajando, hein, Fernando? Uma imersão de 2 dias com as pessoas que a gente conhece que estão aqui. Imagina levar o Fernando para falar sobre posicionamento de marca, Aí, Fernando, tá nos planos aqui, ó. Sim, pô, com certeza. A gente tem que pegar quem está com a gente e principalmente quem conecta com os nossos valores. Mas imagina reunir pessoas que interessadas, né, no assunto que a gente vai abordar, mas, por exemplo, especialistas. Leva um especialista em marketing, convidar, por exemplo, o Dr. Geraldo para fazer uma palestra XYZ que ele tem mais expertise, o Ibo, que também já passou aqui pelo canal, trazer um conteúdo que ele tem conhecimento. O Furquim. O Furquim não pode faltar. É. O Furquim não pode faltar. Então, imagina, você trazendo a sua expertise de um grande lançamento, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Eduardo tá tirando tudo da cartola hoje. De um grande lançamento que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E o legal é que não deu tempo de atualizar, mas já começou assim, a produção de materiais pra gente começar a captação. Sim. Já dei andamento ontem. A gente começou, já conversamos sobre isso lá com o pessoal pra que legal. Começar a dar forma para as coisas. Sim, sim, sim. Então eu sinto que acho que o bebezinho Camargos Cast nasceu lá, acho que praticamente há 1 ano atrás, né? A gente tem que lembrar a data, hein? Quando foi? Acho que foi agosto. Será? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Foi quando eu mandei mensagem. Julho ou agosto. Verdade. O Fernando tá desde o primeiro dia. Aí. Mas sabe, ó, uma história. Bom, a gente já tem uma música. Podia falar isso? Não sei. Você tá... Não, mas a música é legal. Você viu já, Fernando? Já, eu vi. A música é muito boa. A gente tem uma música aqui do Camargos Cast. E aí, uma coisa que eu queria falar, né? E a música fala exatamente aqui, no Camargos Cast. A história é transformação. É transformação, né? E olha que interessante. Como começou, a gente teve lá atrás, em 2020, a gente com a ideia de, essas conversas que a gente tinha, altas conversas por telefone, surgiam tantas coisas interessantes, boas, que a gente falou, a gente podia dividir isso com mais pessoas. Já que pode ser útil pra gente, pode ser útil para outras pessoas. Aí a gente, na época, nem tinha essa coisa de podcast. Estava começando essa história toda de explodir podcast, né? E aí a gente começou a gravar alguma coisinha lá, mas não foi muito pra frente, né? Eu era mestre ainda na época. Mas, quando que foi renascer isso? Eu já tinha deixado de ser mestre. E um dia, o Fernando me chamou. E para participar do podcast do Tudo Mudou. Ah, sim, ainda lá no outro estúdio, certo? O podcast dele. Ele, né, Tudo mudou, verdade. Ele me perguntando, né? E foi a primeira vez que eu participei de um podcast. Eu assisti esse, lembrei agora. Foi muito bacana. Eu falei, nossa, que incrível que é gravar. Que isso, que mundo legal, que passa rápido, a gente aqui conversando, passou tão, fluiu, desenvolveu, o negócio foi que foi, não foi, Fernando? Meu Deus do céu. E aí aquilo eu fiquei encantado, falei, Fernando, como que faz? Daí ele me mostrou, né, como que funcionava. Na época, era o meu começo ainda na sociedade, então financeiramente não dava muito, mas eu fiquei com aquilo, depois a gente sentou, conversou e começou, você voltou. Não, você voltou não. Você voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo, isso mesmo. E aí a gente... E aí não tinha mais como. A gente falou, vamos botar esse
sonho em prática. Exatamente. Então, nosso nascimento do Camargos Cash passa por você, Fernando. Exatamente. Você é padrinho do nosso Camargos Cash. É verdade. Deixa eu ver quando foi aqui. E Quando que tu voltou pra São Paulo? fevereiro de 2024. Ah, fevereiro de 2024. É. Deixa eu ver, ó. Vamos ver aqui. Fevereiro, janeiro. Deve ter sido julho, agosto, por aí, acho que foi. Perfeito. Ó, o Fernando me chamou em janeiro de 2024 pro podcast. Em janeiro. Ah, é? Olha que legal. Tem as fotos aqui ainda. Olha lá. Que bacana. Demais. E aí a gente retomou com ele, quer ver, ó? Em junho a gente começou a conversar com ele de novo. Ah, então foi Sobre isso. isso. Então em julho a gente começou mesmo. Foi. Então foi julho, Acho que foi junho o papo, julho começamos, acho que foi isso. Isso, Já vai fazer um ano já. junho, isso mesmo. Nossa, aí o ano passado também foi bem legal, bastante convidado. É. E também tinha essa coisa, será que o pessoal vem? Como é que vai ser? E também foi uma boa surpresa, assim, de ver que a galera vinha mesmo. A galera participa, quer vir. Sim, sim. Né? A gente teve até problema pela quantidade de vezes que a gente gravava de comportar todo mundo que queria participar, né? Muito interessante. E agora, para esses novos projetos que a gente tem de fazer alguma coisa presencial, algumas pessoas já falavam, né? Assim, vamos fazer, conta com a gente e tal. Verdade. Então a gente vai começar a organizar isso, a mexer nisso. E é interessante, né, como as coisas vão tomando uma proporção, né? Porque o objetivo inicial foi realmente, assim, compartilhar, né? Sim. Inspirar, ajudar as pessoas com histórias que transformassem. E eu lembro que uma história que uma das razões da gente ter feito isso e da gente estar tirando mesmo do bolso até hoje, né, para fazer isso acontecer, foi que uma vez me foi explicado que você cresce se você não contribui, né? Se você não começa a ir para os lados, né, para contribuir e tal, você vai só crescendo e cai. Cai, né? Exatamente. Acho que foi você que me falou isso. Acho que foi na hora quando você era mestre ainda. E isso ficou na minha cabeça. É verdade. Falei, caraca, porque vai crescendo, o que tem que fazer para devolver para a sociedade, né? Acho que tem um ponto que tem algumas tendências, né? A pessoa que só foca em crescer. E aí essa crescer sem uma sustentação do outro pilar que eu vou falar, isso aqui fica muito alto, tomba, né? Imagina, você vai empilhar aqui esse monte de bolacha aqui, colocar assim. Se não tiver uma base de sustentação sólida, que ela vai tombar, vai cair. Então, ou seja, quando você foca só crescer, sem esse outro pilar que eu vou falar, infalivelmente, Michel, em 100% dos casos das pessoas que focaram só nisso, cai, né? Por quê? Porque existe um outro pilar, que é o quê? O contribuir. Só que existe uma outra vertente, a pessoa que só pensa em ajudar os outros, em servir, em contribuir, isso, aquilo, outro. Isso também é disfuncional. Por quê? Porque, na verdade, tem um conteúdo, a gente pode aprofundar em um outro momento, mas, na verdade, pode existir a tendência de esse só fazer pelo outro ser uma coisa meio egoísta, né? Porque, na verdade, o ser humano, ele precisa se desafiar a evoluir, crescer, prosperar, para ele se tornar um ser humano melhor. Sim. E aí, obviamente, tem várias formas de você crescer, prosperar, evoluir, né? Mas quando a pessoa foca simplesmente em se doar, em fazer pelo outro, a não ser que seja uma vida missionária, que é voltada para isso, ok? Mas assim, essa vida também não se sustenta.
porque você fica sempre na dependência de alguma coisa acontecer ou alguém te ajudar. Porque você vai ter uma vida, né, que não vai ser boa. Você só faz e não pensa em evoluir, crescer, prosperar, se tornar um profissional melhor, se tornar, né, uma pessoa, né, capaz de prosperar ainda mais. Então, você não vai crescer. Então, o saudável é crescer, né, e contribuir. Crescer e contribuir, crescer e contribuir, crescer e contribuir. Então é como se formasse um pilar aqui, ó. Então esse daqui não tomba. Ah, sim. Entendeu? Esse Boa. aqui não tomba, não cai. Porque você tem esse pilar que cresce e esse aqui que contribui. Só que acontece, quanto mais você cresce, mais você consegue contribuir. Mais você consegue transbordar. Mais você consegue ser útil. Então imagina, quanto mais eu vou crescendo e mais eu vou contribuindo, ajudando, eu atinjo um número maior de pessoas e de impacto que eu posso servir e ser útil. Então, o caminho está assim. Tem que crescer, tem que prosperar, tem que buscar alguma coisa que você possa ser ainda mais útil, porque você vai poder impactar, vai poder ajudar, vai poder transformar muito mais vidas, né? Muito mais vidas. Então, é exatamente isso. O nosso Camargos Cash é 100%, até esse momento, 100% dedicação financeira nossa, mas é o quê? É uma entrega de conteúdo que pode estar transformando vidas e a gente nem tá vendo, nem tá percebendo. É o nosso desejo de talvez contribuir um pouco mais. E que eu ainda acho que é pouco, a gente pode, né, ir muito além, pode ajudar muito mais pessoas, pode fazer muito mais coisas, a gente pode alavancar muito mais projetos positivos que atingem muito mais pessoas, né? Então, esse pilar é fundamental, né? Muitas vezes, por exemplo, uma dica, se você está numa condição de dificuldade, sem trabalho, está sem emprego nesse momento, certo? Então, e aí vem aquela sensação sufocante de que as contas, as dificuldades que estão surgindo, isso, aquilo, outro. Existe um caminho que você vai acelerar essa mudança, essa transformação. Conseguir uma oportunidade para você ser útil, porque o trabalho é simplesmente uma oportunidade para você utilizar a sua capacidade intelectual, física, para ser útil, beneficiar algo ou alguém. Esse é o trabalho. Então você precisa ir atrás de uma oportunidade de servir ser útil. Só que você precisa estar nesse espírito de quem trabalha. E para estar no espírito de quem trabalha, para estar no espírito de realmente de quem quer ser útil, quer servir, quer beneficiar, uma dica de ouro seja útil. Faça alguma coisa que você consegue entregar algo em benefício pro próximo. A gente teve a história aqui do Wesley, que estava desempregado, né, não estava conseguindo nada e entendeu que, poxa, mas eu tenho uma capacidade, eu tenho uma expertise, eu tenho um conhecimento. E se eu começar a compartilhar isso em prol dos outros? Simplesmente compartilhar em prol dos outros. E ele começou a fazer isso. Começou a pegar tudo que ele acumulou de aprendizado ao longo da vida profissional e começou a colocar isso em forma de conteúdo em redes sociais, simplesmente entregando, sem querer nada em troca. Exatamente. Ou seja, ele vestiu, né? Ele se vestiu, não. Ele realmente entrou no espírito de quem trabalha. Ele saiu do espírito de quem tá ali esperando e se colocou no modo ativo de que eu não tô. O trabalho não é uma questão de sim, assim, friamente falando, não é só o fato de você trabalhar e ganhar dinheiro. Não. Você pode trabalhar o tempo todo, independente se você vai ganhar dinheiro. Então, ou seja, esteja nesse espírito de servir, ser útil, trabalhar, entregar o que você pode, o que você tem de melhor para o próximo, para a sociedade, para que possa beneficiar alguém, que o mundo começa a movimentar a energia que te aproxima da oportunidade que você está precisando. E o que aconteceu com o Wesley?
conseguiu o que ele falou há pouco tempo pra você, que é o quê? O emprego da vida dele. É. Não foi isso? Foi isso. Emprego da Foi vida isso. dele. Foi isso, é. Que, né, uma realização poder trabalhar numa empresa tão, né, diferenciada, tão boa como ele conseguiu. E é até uma história também que inspira, né? Porque ele tava numa empresa também muito boa e de repente, né, saiu, né? E ficou nesse processo, buscou, entendeu que deveria E é ser útil, importante, Michel, frisar surgiu, o que né? é o saiu. Foi demitido. Foi demitido. Foi demitido. É. Né? Então, assim, foi demitido, ficou desempregado. Como muita gente que tá ouvindo a gente que foi demitido e não tem trabalho. Então é desesperador, porque tu não sabe, tu tá ali trabalhando, de repente precisamos desligar por conta de cortes na empresa, isso, aquilo, outro, seja lá o que for. E aí a sensação disso é desafiadora. Então, ou seja, e ele levou um pouco mais de tempo do que o normal para se recolocar, não foi? Foi. Então, mas aí ele se viu nesse movimento de começar a entregar, de começar a ser útil. Então, ou seja, mesmo sem trabalhar, ele estava sendo útil. Qual que é a definição do trabalho? Oportunidade que você tem para servir e ser útil. Então, ele já estava trabalhando antes mesmo de ter surgido a oportunidade. Uhum. Então, o quê? O mundo, o universo, Deus vai abençoar aquele que está já se movimentando, agindo, né? Exato. Começou a mover a energia que ia aproximar ele do que ele diz hoje que é a melhor oportunidade da vida dele. É por isso que fala, né? Tem poder quem age, né? Tem poder quem age. Ficar... E isso vale até para quem tá empregado e buscando uma promoção, buscando um desenvolvimento, que é movimentar, né? Já começar a executar, já começar a agir como se estivesse naquela posição. Agir, exatamente. As coisas, se não for naquela empresa, vai ser em outra. Vai ser. É começar. Se você tem um objetivo, deseja realmente crescer dentro da empresa, crescer do seu negócio, seja lá o que for, então tem que ter clareza exatamente de o que é esse crescer e o tamanho que você quer crescer e como que é esse crescimento. Como que vive a pessoa que já está nesse crescimento, o que ela faz, o que ela ouve, o que ela pensa, como ela se comporta, e você começar a tentar trilhar exatamente esse espaço, mesmo sem ainda estar lá. Exatamente. Então você primeiro vai ser, né? Então o que você é e o que você faz determina o que você tem. E não é muito difícil de ver isso na prática. Às vezes você tá na sua empresa, trabalhando lá, você olha para aquele cara que acabou de ser promovido e vê o que aconteceu ali, né? Muitas vezes aquela pessoa já estava ali executando aquele trabalho sem ter aquela remuneração ainda, o que acontece com todo mundo mesmo. Você só tem que monitorar, né, para não ir para o outro lado isso, mas se você ficar atento a esse movimento, você já vai estar praticando, logo vem o reconhecimento. Isso acontece mesmo e não é conversa, você vê isso acontecendo na prática. Lá no Gente Conectando Gente. Mas peraí, não, como assim? Lá. O que é esse lá no? Agora eu vou entrevistar o Michel aqui, gente. Estamos aqui com o Michel Camargo, que tem um grande lançamento para fazer hoje. Né? Já lançou nas suas redes sociais, quem está acompanhando ele lá já sabe, mas aqui no Camargos Cast ele vai lançar um super projeto que eu tô realmente achando assim fantástico, maravilhoso. Vai ajudar muita gente do mercado corporativo que está buscando, né, uma alavancagem, né, uma promoção, um crescimento dentro do mundo corporativo. Então, acompanhem o que a gente vai abordar aqui agora, o que o Michel vai explicar, o que é isso, o que é esse projeto novo, que foi lançado agora, né? Mas que, na verdade, há algum tempo, há anos, na verdade, ele já vem desenvolvendo. Então, não é uma coisa que nasceu do dia para a noite, é algo que ele está formatando há anos.
buscando toda a expertise corporativa que o Michel tem de praticamente 20 anos, né? 20 anos de multinacionais, né? Formatou tudo isso e colocou de forma que você, que está hoje atuando no mundo corporativo, vai poder buscar os caminhos que fazem você crescer, evoluir, prosperar e se tornar mais útil aí dentro da sua empresa. E veja, né? O Michel eu posso falar com todas as letras. O Michel é um improvável de chegar onde ele chegou nessas empresas. É muito provável, né? Não tem possibilidade, não teria dentro do mercado normal possibilidade dele chegar a isso. Então, como que isso aconteceu? Hoje, então, o Michel vai falar para vocês o que é esse projeto, Michel. Bora! Gente conectando gente, é um projeto que nasceu realmente há muitos anos, já tem toda uma estrutura, mas eu tô lançando paulatinamente, aos poucos. Os convidados que foram lá e que já gravaram sabem disso, então a missão do canal é fomentar para o mundo corporativo a liderança do futuro. A gente percebe que a galera que está chegando agora no mercado corporativo está precisando de um certo direcionamento. Então, começou daí, né, de preparar um ambiente para quem estivesse chegando agora no mercado corporativo soubesse como é que as coisas funcionam, que é normal você ter um currículo que não tem muita experiência, né? Como que você vai preencher, como é que você vai se posicionar. Então, a gente traz executivos, grandes executivos do mercado de trabalho, chegam lá, vêm gravar comigo, compartilhando a jornada desde o primeiro currículo até hoje. Caraca. E foi tão legal que tantos executivos toparam participar que eu tive até que dividir em 3 níveis, em 3 subprojetos, né? Então nós vamos ter um capítulo que é projetos na prática. Então são executivos de projetos falando como desenvolver na área de projetos e com exemplos na prática de como que eles fizeram, uma abordagem mais para o gerenciamento de projetos. Nós temos também o da base ao topo. Olha. Que é a história de executivos que saíram do nada também. Os improváveis. Uma delas era feirante. Uau! Feirante, né? Começou trabalho simples, fazendo faxina, tudo. E através de muito trabalho, muito esforço, atenta a todos os movimentos do mercado, os movimentos onde ela estava. Hoje ela é diretora comercial de uma multinacional espanhola. Então, um trechinho da conversa com ela eu já soltei ontem no Spotify. Olha que legal. Então a gente vai soltar primeiro no Spotify alguns trechos. Legal. Mas, Michel, vamos lá. Mas o que é, né? Divide com a gente o que é esse projeto, qual é os canais, onde que as pessoas podem encontrar isso, por que nasceu o Gente Conectando Gente. Porque eu acredito que para você ninguém faz nada sozinho. Gente conecta gente. Para você crescer, para você desenvolver, para você fazer qualquer coisa na sua vida. Você não tá sozinho. Você não come um alface se alguém não colheu aquele alface até chegar na sua mesa, né? Até chegar até o mercado. No mercado, quem que vai te atender lá? Vai ter um caixa. Então, são conexões. Então, as conexões acontecem o tempo todo. E é assim também no mercado de trabalho. Então, a pessoa que chega hoje no mercado de trabalho, numa empresa para trabalhar, seja ela qual for, e não se conectar, e não buscar crescer, e não buscar trocar com a outra pessoa. Quando eu falo crescer, é você se interessar pelo outro. Então, quem é você, Eduardo? O que você faz? Nossa, mas hoje você tá nessa posição. Mas você começou daí? Como é que... Ouvir, ter essa troca e principalmente modelar. Acho que não tem nenhum problema você se inspirar, né? Eu falo modelar, mas você olhar e falar, pô, vou fazer igual o Eduardo fez. Sim. Se ele foi pra lá e deu certo, pode ser que pra mim também dê. Mas se eu tô querendo ir pro outro lado, vou perguntar pra ele. Então,
nasceu dessa troca com pessoas que eu fiz a vida inteira. Se eu cheguei em algum lugar na minha vida profissional, é porque foram pessoas, sempre pessoas que me deram a mão. Sim. Em momentos cruciais na minha vida, assim, Uau. em momentos chave, né? Eu tava na faculdade, pra você ter uma ideia, eu tava na faculdade, no meu curso, eu era o único que ganhava, na época, R$ 200. Todo mundo já ganhava mais de R$ 1.000. Sim. Era uma coisa assim, então era... E quem foi que me deu a mão? Foram meus amigos, assim, foi... Eu não conseguia acompanhá-los, né? Que eles saíam na hora do intervalo, eles iam beber, eles iam jogar, eles iam fazer qualquer coisa. E pra mim não dava pra acompanhar aquele ritmo, porque realmente era muito justo, né? Financeiramente falando. Então, compartilhando com amigos, eu falando, eu quero um trabalho, eu preciso ganhar mais, eu precisava ganhar mais, não tinha como, Sim. eu ganhava muito pouco nessa época. E aí, com um amigo que pegou meu currículo, entregou na empresa dele, participei de um processo seletivo. Então, esse cara, que se chama Eduardo Pires, foi um cara muito importante na minha vida, que me deu a mão pela primeira vez. Até então, eu não sabia como é que funcionavam as coisas, né? Eu trabalhava com um amigo, né, com o Celso, lembra do Celso? Sim. Então, ele tinha um pequeno escritório de montagem e manutenção. Então, assim, pessoas que me conectaram. A minha profissão, minha primeira profissão em montagem e manutenção de computadores foi um amigo que eu conversei e falei, eu quero muito aprender. Eu posso trabalhar com você de graça para eu aprender, para eu te ajudar? Aí ele falou, pô, pode, tô precisando de ajuda. Eu não tenho como te pagar um salário, mas eu tenho como te pagar sua condução e uma ajuda de custo. Então foi assim que eu comecei a trabalhar. Uau. Foi assim, foi através... Quando eu parei pra pensar, que foi, cara, são pessoas. E isso que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa. Desde que você esteja disposto a lidar com gente, né? Sim. Tem que gostar de gente, tem que Sim. gostar de... E de se abrir, e de ser... Fala, cara, eu preciso, pra eu sair da onde eu tô, se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso de ajuda. E aí foi abrindo minha boca mesmo e falando, olha, eu quero te ajudar, olha, agora eu tô precisando de uma oportunidade de trabalho, tá aqui meu currículo. E foram pessoas em cada momento, estrategicamente assim, me puxaram, sabe? Me deram a mão e eu fui subindo, Sim. e eu fui subindo. Então, num determinado momento, aí eu já tava nesse retorno para São Paulo, gravando aqui no Camargos Cash e tal. Eu falei, cara, ainda dá aqui a gente traz histórias de inspiração para a vida, e eu queria fazer alguma coisa mais direcionada para as pessoas do mercado de trabalho, especialmente o pessoal do call center. Porque foi no call center que eu entrei como um bico, né? Uma coisinha assim, ainda é muito visto assim, o call center, um trabalhinho temporário, só passa essa chuva aqui, deixa eu fazer ali. E foi lá que eu vi que tinha ali uma oportunidade imensa de crescimento. E que eu não precisava tratar aquilo como um bico. Falei, nossa, tem várias outras áreas aqui dentro. Não tem só ali a PA, né, que chama, né? Sim. Quando você faz o atendimento. Falei, caramba, dá pra ser mais que isso. Então eu já lembro que meu primeiro trabalho foi arrumando o computador, montagem e Foi, manutenção. lembro. Então eu fui me inteirar onde que eu arrumava o computador naquela empresa. Ah, entendi. Então aí foi que a coisa foi começando a mudar. Então eu entrei na área de... Esse amigo que eu pedi uma oportunidade de trabalho, ele me indicou no trabalho dele, que era dentro de um call center. Mas atendimento de call center? Aí quando ele... Não, aí eu saí do atendimento para ir para a empresa dele, que também era um call center, mas na parte de TI, na parte de suporte técnico, né? Olha! Trocando teclado, trocando um mouse, porque vamos configurando um supor, são e-mail. várias PAs e aí a empresa precisa das pessoas que fazem isso. Um batalhão de... São muitas mesas, muito... E aí, PA, né? Posição de atendimento. E aí, sempre precisava de gente para ir lá fazer esse tipo de trabalho. Sim. E aí foi aí que eu comecei. Você era o cara da informática. Chama o cara da informática. Chama o menino da informática. O e-mail travou. Na época tinha um Outlook tal da PST, você vai lembrar, hein? A PST lotou, né? Tinha que trocar o arquivo onde eu recebia uns e-mails. Então eu era esse cara. E depois eu fui saber, olha pra você ver como que gente conecta a gente. Porque tinha vezes que tinha um projeto... Eu nem era de projetos. Eu era o cara que montava o computador. E aí chegava o pessoal de projetos lá e falava,
vai ter uma implantação de um cliente novo, 500 posições, 500 computadores a serem instalados. Nossa. Vocês conhecem alguém aí para vir ajudar? A gente tem que se cadastrar numa empresa aí, né, para receber, para ser tudo legalzinho, certinho, e pode trazer, passa os dados, a gente entra em contato. Tem amigo meu que casou com dinheiro de tanto montar computador em telemarketing, em central de atendimento. Meu Deus. Uma vez eu encontrei aleatoriamente esse amigo e ele falou: cara, eu sou muito grato a você. Você lembra aquela época lá? Eu nem lembrava que eu tinha chamado ele. Eu falei, sério? Ele falou, porque com aquele dinheiro eu consegui montar a festa de casamento pro meu casamento. De tanto montar computador. Você sempre chamava e tal. Olha que interessante. Muita gente, o Camilo, o Eduardo, várias outras pessoas foram lá, trabalharam e fizeram coisas, pagaram curso, fizeram alguma coisa significativa assim com aquele dinheiro de tanto montar computador ali. Olha que interessante. E como é que isso aconteceu? Gente. Gente conectando gente. Precisa, vou trazer lá, conecto você vai fazer, né, o networking hoje, né? Que o pessoal fala, né? Então, isso foi muito legal ver isso acontecer. E como aconteceu na minha vida, eu falei, não, eu tenho que... E esses executivos que estão chegando para gravar, por gente conectando gente, tem histórias muito parecidas. Sempre alguém foi lá, deu a mão. Então, segue lá no meu canal, no meu Instagram. Seu Instagram. No meu Instagram pessoal, Camargo Michel. Você vai ver lá conteúdo, mas o meu foco principal vai estar no YouTube e Spotify. Legal. Eu uso o Instagram como vitrine, né? Pra quem já me conhece vai ver, mas para as pessoas que não me conhecem, o alcance vai ser maior através do YouTube, do Spotify, onde eu vou disponibilizar essas pílulas primeiro e depois eu coloco o episódio completo lá, mas o conteúdo tá muito legal. Interessante. Tá muito legal. Olha, pra você ter uma ideia, foi um cara lá, dentre tanta gente legal, mas teve o fundador da Baden Baden foi lá gravamos esse final de semana. Fundador? Final de semana não, ele falou, não, vou na segunda-feira, final de semana pra descansar com a família. Falei, tá certo. Falei, no dia que você quiser, eu posso gravar. Fui lá, então foi muito legal. Não imaginava, nós trabalhamos, ele foi presidente lá da Teleperformance um período que eu estive lá. E quando eu entrei em contato, expliquei a missão do canal, porque eu mando, né, qual que é a missão do canal. Ele topou de primeira. Vamos fazer, vamos agendar. Agendamos, ele realmente chegou lá, gravamos, então eu fiquei assim, muito feliz, muito honrado com todas as pessoas que estão aceitando participar desse projeto. Sim. De realmente para ajudar as pessoas que estão, a liderança do futuro, tanto do call center, que a princípio era especificamente, mas hoje já tem tanta gente aceitando participar desse projeto, tantos executivos indo lá, que a gente está abraçando toda a classe do mundo corporativo para ser beneficiado desse conteúdo e ouvir muito sobre liderança, sobre crescimento dentro do mundo corporativo. Uau, interessante. Porque, queira ou não, é muito diferente o que acontece dentro de uma grande empresa, né? Os processos que existem dentro de uma grande empresa para que você realmente cresça, evolua. E isso, ter pessoas que alcançaram o mais alto nível dentro dessas empresas, explicando todos os processos. Porque é muito competitivo. Não é? É muito competitivo, é difícil mesmo, mas uma característica em comum que todos vão lá falam é, cara, levanta e corre atrás. Tem que ir lá e agarrar a oportunidade. Então a oportunidade vai ficar muito te esperando ali e tal. Você viu uma oportunidade, levanta, vai lá entender. Eu ouvi falar que vai ter isso, que vai ter aquilo tal. Eu ouvi falar. Quando eu migrei, consegui entrar para a área de projetos, foi também eu vi um movimento acontecendo na empresa. Sim. E não dá para você esperar ser convidado, não dá para você esperar uma ficha de inscrição para você aplicar. Tá acontecendo? Vai atrás, levanta e vai lá ver. Já contei uma vez que o diretor estava lá na impressora e eu sabia que ele estava liderando um movimento de criar área de projetos na empresa e eu fui lá falar com ele. Eu falei, eu tenho esse perfil, eu quero, já estudei isso na faculdade. E ele me deu um sonoro não. E mesmo assim eu não desisti. Naquela época eu já entendi que esse não ia ser o fim do meu sonho. Eu falei, não, tá bom, deu um não aqui, mas de alguma
forma eu vou fazer isso acontecer. E aconteceu, né? Então, talvez se eu tivesse ficado deprimido, acho que tudo tá na cabeça. Né? Tudo tá na cabeça mesmo, assim. E com essas pessoas vindo gravar, falando de mundo corporativo, de como eles desenvolveram, eles falam muito disso, de visão, de equilíbrio emocional, de inteligência emocional e de você correr atrás e agarrar a oportunidade. Lutar por ela, não importa se o ambiente é tóxico, não importa se o ambiente é altamente competitivo, ele é mesmo, não é fácil. Mas dá pra fazer tudo isso com muita humanidade, né? Olha só. Sendo muito humano, sendo muito bom, sem passar por cima de ninguém, sem maltratar ninguém, dá pra crescer, dá pra ter o lugarzinho. Nossa, ao que sol. legal. E você criando, né, o gente conectando gente, vai entregar tudo isso ali pra galera realmente só usufruir. Sensacional. E para deixar mais mastigadinho, a gente ainda vai se separar por sessões para profissionais que saíram da base ao topo, né? Que saíram do Olha. zero até chegar à diretoria, profissionais de projetos na prática e profissionais onde eu chamei de onde a teoria não basta, que são CEOs. Já tem um outro CEO que vai lá também compartilhar a carreira dele, né? Da presidência, como que foi, como é que é, e aí é um conteúdo mais voltado à liderança, já focado mais para quem está em cargos de supervisão, gerência, diretoria, um conteúdo bem legal. Então tá sendo assim. Vai ser uma aula. Acho que quem usufruiu o conteúdo do Gente Conectando Gente vai sair na frente, né? Vai sair na frente em entrevistas, né? Então, tem gente que fala como que foi a entrevista, o que falou na entrevista, o que colocou no primeiro currículo. Mas fala mais sobre como que você criou esse MBA. Ah, louco! Eu aceito, bora! Não é, Fernandão? Pô, conteúdo. Vai ter que ter, bora. Vamos aumentar essa visão. Hoje estamos começando. Rapaz, o negócio tá indo pro nível Tá, Eduardo, educação mesmo. Tá indo para um nível de educação, por isso que eu tô muito firme. Eu estava conversando com o pessoal do marketing lá hoje. Pra gente ir forte para YouTube, porque eu acho que o YouTube é um canal para educação bom, né? Fácil acesso. E Spotify para quem tiver até dentro do metrô para não perder esse conteúdo. E o Instagram como vitrine para ver o que está acontecendo, né? Mas tá muito, muito legal mesmo. Eu tô assim muito surpreso e muito feliz assim de ver. Cara, eu achava que eu só era o Michelzinho ali, tranquilão, conseguindo meu lugarzinho, não é? Mas quando você liga para certas pessoas e elas vêm, poxa, isso me deixa falar, caraca, eu nem precisei. Precisa de nada, Eduardo. Sim. E quando a gente manda a missão, quando eu mando a missão pra pessoa, e ela entende que é para ajudar na formação dos líderes do futuro, a pessoa vem. E quem não vem, tá tudo bem também, porque não era para ser, sabe? Tá tudo certo. Isso é muito legal. Ajudar na formação dos líderes do futuro. Isso é poderoso, né? Interessante. Não, é o propósito. Quando a gente deixa esse propósito claro, desde a primeira linha, né? Porque hoje a gente tem essa geração, que é a geração dos meus filhos e até um pouco antes, que é a geração das redes sociais, né? Sim. Que vê só o jet ski, que vê só o cara lá na Torre Eiffel, que vê só o cara lá esquiando. Mas, pô, trabalho pra caramba pra chegar ali, né? Sim. Ver só o cara chegando com aquele carrão, mas teve muito trabalho pra chegar ali, muito suor. E isso é importante ser dito, porque ninguém fala. Difícil a pessoa falar. A pessoa só fala olha aqui e vai assim, compra esse curso aqui que você já vai, ó, lucrar 100 mil reais, tal. Cara, tem uma curva, tem um caminho e ele é todo assim, ó. Ele é todo assim e ele não para. Ele não para. O cara, né, um convidado que foi, que já nem precisa mais trabalhar, mas o cara tá com o propósito de, não, tem que continuar. Vamos ajudar, vamos contribuir. É interessante, o cara quer contribuir. O cara que não precisa mais. Quanto mais cresce, mais vai. E a visão, a minha visão
cada vez mais muda também com relação a trabalho, com relação a prosperidade, a riqueza, porque você começa a andar junto com o pessoal, que a mentalidade é outra, as preocupações são outras, o modo de lidar com as coisas é diferenciado, então é muito legal. Então eu acho que quem puder, segue, porque quem quiser abrir a cabeça, começar a mudar a visão, começar a entender como que esses caras, como que um gerente pensa, como que um executivo pensa, um diretor, um CEO pensa, como que ele faz, então é uma conversa e é bate-papo. Não faço entrevista. Porque senão fica um negocinho muito quadrado tal. E é até engraçado, porque eles chegam lá querendo saber, mas o que você vai me perguntar? Tal, tal, tal. Tem uma linha aqui, vamos por aqui, tem alguma coisa que a gente não pode. Não, o pessoal sempre aberto, né? Então a coisa flui. E aí são 40 minutos que passam assim, voando. Eita. E de puro conteúdo, assim, sabe? Conteúdo que eu fico, gente do céu. Como o pessoal tem tempo, normalmente o pessoal sai dali, já vai pra reunião, já vai pra outras coisas. Então tem que respeitar o horário certinho, mas nossa, dá pra ficar conversando ali muito tempo. É muito É bom, né, que fica interessante. também assim, mais direto, objetivo também em transmitir só o conteúdo mesmo. Não É fugir porque muito. também é o perfil desse, né? Nesse nível Sim, é o perfil mesmo, né? sim. E é interessante que muda, né? Conforme vai. Você percebe, porque tem gente que eu conheci quando ainda era supervisor, quando ainda era analista e hoje está como diretor. A postura muda, a conversa muda, o raciocínio muda, fica mais direto e é conteúdo. Então não dá pra perder, não dá pra perder. Tem que seguir o gente conectando gente. Não paga nada, vai estar disponível. É contribuição desses caras para a sociedade, sabe? Que compraram assim, entenderam a missão e tá todo mundo lá. Então, se você quer crescer profissionalmente e crescer como ser humano também, porque tem muita coisa ali, vai muito pro lado humano, né? Não tem como você crescer profissionalmente se você não crescer como ser humano. Isso é a grande sacada. O lado humano, né? Precisa acompanhar. Não tem profissional sem ser humano antes. Olha só. É muito interessante. E outra coisa que eles falam muito: planejamento. Você, inclusive, tem que planejar o seu crescimento profissional. Sim. Tem que saber para onde você vai. É. Quem não planeja nada está planejando o seu fracasso. Nossa. Então tem que planejar, tem que fazer lá, nem que seja folha sulfite mesmo. O que é planejamento? Nossa, parece uma coisa tão complicada. Faz o quadradinho e escreve do lado. Um quadradinho e escreve do lado. Depois você pode ir para um app, para um bloco de notas, ou para alguma coisa mais sofisticada, ou para um Miro lá, para você botar sua lousa, Sim. ou para qualquer outra ferramenta que você quiser, mas que você possa ir acompanhando e ticando. Foi. Não tem outro jeito. É assim, todo mundo faz, é assim que eles crescem, e é assim e esses caminhos que cada história é muito diferente uma da outra, né? Cada um saiu de um ponto de largada da corrida da vida, uns mais à frente, outros atrás, outros muito lá atrás. Então é muito interessante que como é possível, independente de onde você tá na corrida da vida, Sim. é possível. É possível vencer, é possível chegar naquele cargo que você quer. Então lá no Gente Conectando Gente, eles vão contar como que foi essa jornada. Eita. Mas agora, Michel, um ponto. Eu já assisti o primeiro vídeo que você lançou no Instagram e no YouTube também, um shortzinho lá, né? E uma coisa que tu falou, algumas empresas, né? Um nome de grandes empresas. Que você já atuou em um projeto com essas grandes empresas. Sim. Agora eu queria saber um pouquinho mais com relação ao o que é a sua expertise nesse mercado corporativo. O porquê que esse mercado precisa do Michel? Sim. Boa pergunta, hein? Gostei. É assim, eu sou especialista, sou gerente hoje de projetos de, posso dizer, de alto nível, né? De alta complexidade. Alta complexidade.
acabei indo por esse caminho, porque foi onde... Parênteses, pode ser que muita gente não entende assim como eu. O que são projetos de alta complexidade? Então, de forma... é relativo também. Eu vou dar um exemplo assim. No mundo do call center, especificamente, vou dar um exemplo do mundo do call center e fora do mundo do call center. Tá. Então, no mundo do call center é assim. Quando você entra na área de projetos, os projetos mais corriqueiros são aqueles de remanejamento ou de retrofit. O que é remanejamento? A operação do cliente A está aqui nessa sala e são 150 posições, vai crescer para 250. Eles precisam ir para um outro lugar. Então, é um remanejamento com retrofit. Então, ele vai para um outro espaço maior e tudo isso precisa de um projeto. Para quê? Para realocar essas pessoas para o espaço e para contratar as pessoas novas que vão chegar, porque eu falei que é um remanejamento com crescimento. Sim. Eram 150 PAs, agora vão ser 250, então mais 100. Certo. Se são mais 100, são pelo menos 200 e tantas pessoas que vão chegar. Porque considerando que a escala é 6x2. Então, Sim. 6 horas uma pessoa ocupa uma mesa, depois mais 6 horas ocupa outra e parou aí. Para simplificar, vai ser assim. Então, mais ou menos 200 pessoas vão chegar aí. Certo. Aí, claro, a gente tem que fazer um cálculo, falar com o planejamento para incluir o absenteísmo, o turnover, porque a gente pode desistir no meio do caminho da contratação. Então, são vários elementos que torna isso um pouquinho mais complicado, mas é a base do call center. Isso acontece o tempo todo. Corriqueiro. Corriqueiro, arroz com feijão. Tem que saber fazer isso e saber o que é uma migração intra-site, né? Extra-site. Então, entre sites. Sites são os prédios da empresa. Sites são prédios. São os prédios da empresa, eles falam sites. Interessante. Tem que te dar daqui do site da Zona Leste e levar para a Zona Sul porque o cliente quer. Ou por qualquer outra razão. Sim. Esse movimento não é simples, porque para movimentar de uma região para outra, tem que refazer a roteirização, tem que refazer... A roteirização é de vale transporte mesmo, porque a pessoa chegava lá com tanto, vai para lá, tá tanto. Tem que refazer tudo. E um pacote de gente aqui não vai querer ir para lá porque ficou longe demais, vai precisar recontratar. Isso daí é o arroz e feijão. Não é simples, mas é o arroz com feijão. Mas o cara do projeto, então, na verdade, ele tem que pensar em todas as situações daquela operação. Tá atendendo uma Vivo da vida, e aí a Vivo, vamos supor, né, pediu XYZ coisa, aumentar, ampliar ou mudar. Você tem que pensar desde todas as PAs que vão ter que ser transferidas. O retrofit é tirar, desmontar tudo e montar em outro lugar. Exatamente, é isso. E aí, dependendo do cliente, você tem que analisar a sua equipe de projetos para saber quem que é o mais habilidoso para lidar com aquele tipo de projeto. Porque às vezes é um cliente assim, outro cliente assado, um tem habilidade mais com RH, outro tem habilidade mais com tecnologia. Então você tem que ver lá no seu time de gerentes de projeto quem que você vai alocar também para cuidar disso. Esse é o papel do gerente da equipe de projetos. Uma vez designado essa equipe, esse gerente, esse líder de projeto, ele vai entender o escopo, normalmente com a operação ou com o time comercial, e montar a equipe. Daí ele vai precisar de uma pessoa de treinamento, de recrutamento, treinamento, vai precisar de alguém de marketing, porque vai ter uma ação de boas-vindas, vai precisar de alguém de tecnologia, com toda certeza, e aí tecnologia envolve uma série de áreas de tecnologia, que pode ser redes, servidores, desenvolvimento de software, então são várias, é um batalhão de gente envolvido. Uau! E isso tudo é o arroz com feijão de um call center. Caraca! Então por isso que eu falo, call center, cara, é uma oportunidade imensa, porque falta gente para trabalhar nessa área. Então, o que as pessoas conhecem do call center é simplesmente o atendente. O atendente. Mas por trás disso... a complexidade que existe por trás... Até o cara tá ali pronto para atender uma ligação, para fazer uma chamada, tem muita gente envolvida para que aquela ligação seja gravada, para que aquela ligação seja escutada para alguém da monitoria da qualidade, que faz parte da equipe do projeto, monitoria da qualidade. Então, um monte de gente. Então, esse é o tipo de projeto que acontece o tempo todo. É cliente entrando, cliente saindo, cliente aumentando a quantidade de posições ou diminuindo a quantidade de posições. Eu vou te contar um caso, por exemplo, de quando eu era líder de projeto. Toda segunda-feira, na época que a Hebe era viva, a Hebe Camargo,
ela fazia uma campanha de marketing ao vivo no programa delas, 9h45 da noite, às vezes ela atrasava para 9h47. E isso faz diferença? Isso faz diferença. A gente tinha que botar a central de atendimento do Pan-Americano, que O Banco Pan, né? eram 15 pessoas normalmente. 15 pessoas ficavam lá à noite, né? Só 15 pessoas, eram, sei lá, poucas PAs lá, as 15 PAs mesmo. À noite ocupava tudo, as 15 PAs. Durante o dia ocupavam 2 ou 3 PAs. Nossa. Era diferente a curva lá. Enfim, mas o importante é que quando ela entrava pra falar assim, gracinha, pan-americano, não sei o quê, cara, bombava a central. Eu nunca sabia desse poder do apresentador ali, né? Sim. E aí a gente de 15 tinha que botar 90. E era uma central, era um prédio pequeno, então a gente ocupava todas as PAs ociosas dos outros andares, botava gente de outras operações, quem quer ganhar uma hora extra, tal, vamos dar um treinamento rápido como atender esse produto, para ele poder atender essas ligações e fazer, era só fazer agendamento, né? Não era nada complexo. Mas se a ligação tinha que ser atendida, então 90. Só que daí, pensa, aí entra a tecnologia, porque para receber se é um cliente que só tem 15 posições, de repente vai para 90, tem que ampliar os canais os troncos de telefonia, os canais para entrar mais ligações. O cliente só contrata para 15. Então também tem uma etapa comercial para ajustar isso para nesses dias. Nossa. É uma coisa que precisa de um acompanhamento muito. Então, o gerente de projetos de call center, ele é diferenciado mesmo. Sim. Porque ele acaba tendo que ter uma atenção em vários movimentos, em várias coisas que acontecem. Os projetos mais complexos. Esse não é complexo, não. Esse é menos complexo. Os projetos mais complexos são aqueles de construção de site novo, de prédio novo. Caraca. Aí a empresa vai ter um site novo agora na Barra Funda. Então, quem vai ser o líder do projeto? Então, ele acompanha esse tipo de projeto. Aí precisa de um cara mais experiente, mais sênior, para acompanhar todo esse movimento, porque vão decidir qual vai ser o prédio, quantos clientes vão estar lá, qual que é a capacidade, tem que começar a ver necessidade de banheiro, porque se o andar tem capacidade de 250 pessoas, ele tem que ter 4 banheiros. Se for menos, tem que ter 2 banheiros. Começa todo esse dimensionamento de quantos banheiros, vestiário, saída de emergência, licença de bombeiros. Aí é um outro perfil, que é aquele cara que só faz muito bem os remanejamentos. Tocar esse tipo de projeto é outra pegada, é uma outra. Porque vai muita coisa civil, né? De obra civil, de regras da prefeitura da cidade. Sim. E aí lidar com um orçamento, porque esses remanejamentos é um orçamento X. Aqui a gente está falando de muitos e muitos e muitos milhões, né? Sim. E aí não tem que gerenciar isso. E montar um prédio do zero significa tanto a parte de obra quanto contratar todo mundo do zero e treinar todo mundo do zero. Então, Nossa. todas aquelas pessoas que vão chegar, elas precisam ter um lugar para sentar, elas precisam ser treinadas, recrutadas, treinadas, ter lugar para sentar, ter um refeitório, tem que ter um banheiro. Então, é muito complexo a construção de um prédio de call center. Aí, nesses tipos de projeto, era onde eu mais atuava, porque eu tinha equipe, e os complexos ficavam comigo e com outro gerente de tecnologia. Então, esses são os complexos em call center. Fora do ambiente de call center, tem os projetos complexos globais, né? São envolve vários países. Ou um país que quer trazer a telefonia dele, a ligação dele para cá, ou quer trazer a solução dele para o Brasil. E aí tem um negócio chamado localization. É muito normal os gringos quererem trazer as soluções deles para cá e só traduzir. Não funciona. Porque aqui tem as nossas leis, tem as nossas regras, tem toda a parte de adaptação para as leis locais e tal. Então, é complexo porque você tem que ajustar isso para o Brasil e para todos os outros países da América Latina, que normalmente é o que eles querem. Eles começam com o Brasil, depois eles já vão para o México, que é outro influente na região, e aí vem para Argentina, Chile e tal, e cada país tem que fazer a sua adaptação para as leis, seja para um software ou seja para algum produto. Então também esses projetos internacionais são
complexos por conta dessa movimentação toda que tem que fazer. E a relação humana, que é bem intensa, porque você tem que muitas vezes convencer de que não é copiar e colar. Não é só trazer e tem que fazer toda a adaptação para o local. Um bom exemplo que o nosso amigo aqui deu agora há pouco, a caixinha da bolacha. Sim, Que você viu que já está adaptada globalmente. sim. E o tamanho dessa bolacha aqui, que normalmente ela é bem pequenininha, até achei estranho, É. esse mesmo tamanho é o mesmo tamanho que está na embalagem. Isso é um processo de localization, isso é um processo de adaptação para as regiões, porque senão ele vai ter problema. Valeu, Fê. Opa. Aqui, ó, essa caixa aqui, ó, esse biscoito tem o tamanho desse desenho aqui. Caraca, interessante. Aham. Isso aqui foi, com certeza, passou por um processo de... Qual? Essa aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui passou por uma equipe de projetos, com certeza, e de marketing e tudo mais, para fazer a adaptação jurídica disso daqui. Porque se essa bolacha não for desse tamanho aqui, vai dar problema jurídico, vai ter alguma questão. E isso alguém olhou e prestou atenção nesse negócio para poder fazer a adaptação. Por exemplo, até escuta aqui biscoito. Tem lugares que deveria estar. Esse alto valor, tal. Isso aqui é tudo coisa de lei. Em outro país não deve ter isso aqui. Mas no Brasil tem que ter. E aí você tem que explicar para o dono disso aqui, falar, no Brasil tem que ter. Não, mas não precisa, não, tem que ter, por causa disso você tem que justificar, explicar, trazer apoio jurídico para dizer o porquê que tem que ser assim. E aí, para mudar isso aqui, meu amigo, tem que envolver um batalhão de gente de marketing e tudo mais, de embalagem e tudo, para poder botar esse selo aqui. É biscoito ou é bolacha? E aí vem, é biscoito ou é bolacha? Esse aqui é Tá biscoito. escrito, é biscoito. Marketing é sempre biscoito. É biscoito. Pro marketing? É. É? Você nunca vai encontrar numa embalagem escrito bolacha. Bolacha, não tem. É biscoito. É uma categoria. É mesmo, né? Porque onde será que saiu essa coisa da bolacha, hein? Enfim. Me fez ter uma lembrança aqui do bolacha. Do bolacha, lembrei. Enfim, esses são os Mas agora, trabalhos de várias vertentes da área de gerenciamento de projetos, no caso que eu estive envolvido, né? Tem projeto de tanto tipo, tanta coisa. Eu tô falando exatamente do que eu estive envolvido, né? mas agora talvez eu te coloque numa situação desafiadora. Então vai. Eita! Eu quero que, resumidamente, você me fale por que uma grande empresa contrata o Michel? Por que uma grande empresa contrata o Michel? É uma boa pergunta. E eu já sei o porquê. Uma empresa que precisa de uma pessoa que saiba lidar com pessoas, não só regionalmente, mas globalmente, precisa contratar o Michel por conta das minhas a relação interpessoal é um ponto que eu tenho muito forte, né? Então eu consigo me conectar, de novo, né? Consigo me conectar com as pessoas e consigo extrair delas o melhor que elas têm. Então eu consigo rapidinho entender como que esse cara é difícil, por exemplo. Tem pessoas que eu já sei que são numa rápida conversa, numa rápida apresentação, eu já entendo como ela funciona e consigo tirar dela o melhor dela, sem ela se sentir ofendida, pressionada, porque a área de projetos é uma área de muita pressão. Então essa habilidade, esse skill de lidar com pessoas, não sendo somente brasileiras, mas em outras regiões do mundo, é um diferencial que me ajuda a extrair o melhor delas e extrair o melhor valor que ela pode entregar nos projetos. Caraca, interessante. Então, vou traduzir o que eu entendi. Uma empresa contrata o Michel porque, além da expertise e know-how técnico especializado em grandes projetos de alta complexidade, você é, nesse mercado, o profissional que é especialista em pessoas também. Eu gosto muito e é uma coisa que esse feedback eu recebi das pessoas que trabalhavam comigo. Lá, seja no meu LinkedIn ou então diretamente para mim, falando, não, você consegue fazer, porque tem pessoas que eu trabalhei que não queriam saber de fazer o trabalho dela, Eduardo. Interessante. Falou, não vou fazer. Aí quando o Michel chega, conversa com a pessoa faz. Porque você é especialista em pessoas e projetos de alta complexidade ou de baixa complexidade, seja lá o que for, ele só flui porque tem pessoas. Gente, caraca, Michel, tu é bom, velho.
Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não sabia que eu tinha esse valor. Eu só soube quando uma vez um valor meu foi colocado em xeque. Então, eu tava numa empresa, tava ali trabalhando, dando o meu melhor para aquele projeto, e eu percebi uma situação muito chata, muito delicada, que prestes a acontecer, não diretamente comigo, né? Mas aí comuniquei a meu diretor direto, meu contato direto ali, que estava acontecendo, e percebi que nada ia ser feito, e era uma coisa meio antiética que estava prestes a acontecer, e eu não queria fazer parte daquilo. Então aquilo me... E eu tenho família, né? Tenho que trabalhar tal. E aquilo me fez muito mal. Falei, cara, isso vai acontecer. As pessoas, eu já avisei as pessoas e não vão impedir. E isso fere os meus valores. Isso não tô de acordo. Então, na sexta-feira, eu saí de lá. Entendi que ia ser assim mesmo e que essa situação ia ocorrer. Então, eu passei o final de semana bem chateado assim e resolvi tomar uma ação, que é me conectar com algumas pessoas, ligar para algumas pessoas dizendo, olha, a partir da semana que vem eu vou estar disponível. Se precisar de mim, tipo, levantei a mão pro mercado, gente, Sim. tô aqui, quem precisar. E aí na segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu cheguei na empresa e comuniquei, né? Falei, olha, vou me desligar. Quanto tempo vocês precisam de mim aqui para fazer o acompanho, fazer, né? Fazer todo o processo, tal, para passar para outra pessoa. Foi um choque para a empresa, porque, pô, a pessoa que estava contando comigo me queria muito lá, mas era uma situação irreversível que não ia dar mesmo. Então nós acordamos, foi tudo pacífico, tudo deu muito certo, essa passagem de bastão. Saí dessa sala, entrei às 8h30, saí quase umas 10 horas, conversamos tudo bem conversado, tudo mais. Ao meio-dia eu já estava empregado. Uau. Foi incrível. Caraca. Foi incrível, porque eu realmente não esperava que isso fosse acontecer, e ainda era numa situação que iria me favorecer. Era melhor para minha carreira. Nossa. Porque ali nessa situação eu ia até poder praticar mais o inglês, praticar outras línguas, Olha. se cuidar mais somente de clientes globais. Então, foi uma coisa que acabou me levando, ao respeitar o meu valor, me levou para onde eu queria. Nossa. Porque eu queria trabalhar somente com projetos com clientes globais. Porque senão eu falei, se eu não praticar, eu vou perder o idioma, né? Eu digo, né? A fluência no idioma. E para mim, naquele momento, era muito importante eu não perder essa fluência. E aí, isso aconteceu e eu fiquei muito feliz e impressionado. Falei, caramba, quer dizer que eu avisei o mundo, né? Comuniquei ao universo que a partir de segunda eu já posso trabalhar. E na segunda, ao meio-dia, eu já tô empregado. Era só fazer trâmites burocráticos. Ir para um lugar aonde eu queria estar. Caraca. Incrível. E respeitar o valor, saber quem você é, te leva pro próximo nível. Olha só, não tinha pensado nisso agora. Olha só que coisa interessante. Foi Muito doido, hein? muito doido. Caraca, sensacional. Isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Eita, foi quando tu foi pra Iron? Não, foi antes de ir pra Iron. É? É, Caraca. foi antes de ir pra Iron. Nossa. Interessante, hein? Muito interessante, Michel. E isso que eu acho bacana, né? Na verdade, eu acho que é tão natural o que você habituou a fazer que tá na sai assim naturalmente, né? Tá no sangue já. Você age, se comporta e entrega aquilo que você, né, foi forjado ao longo da vida, graças a tantas pessoas que você foi se conectando. Então você foi forjado a isso. E eu não me dei conta, mais uma vez, não me dei conta disso, que isso era um valor meu, Sim. até que eu fui ocupando espaços na minha carreira profissional e eu fui ouvindo das pessoas. Sim. Isso é diferente. Assim, diferente. Você consegue. Pô, ninguém tá conseguindo resolver isso. Você foi lá e conseguiu. Eu falei, mas por que eu consegui? Ah, esse cara, tal. Mas é porque várias vezes as situações foram colocadas para mim. Por exemplo, quando eu entrei nessa primeira empresa
pra trabalhar na de TI lá desse call center, Aham. um amigo que me indicou e eu fui lá que eu precisava ganhar mais e tal. O pessoal falou, não, você vai atender o andar que ninguém quer atender, que era o andar dos executivos. Ninguém queria atender aquele andar. E pra Ah, mim foi um presente. oxe. E eu não entendia, eu fiquei com medo. Falei, por que ninguém quer atender lá? Por que botaram um novato pra essa, né? Ah, E as coisas foram fluindo de forma positiva. Eu aprendi a lidar com todos os tipo, níveis de pessoa, né? Todas as pessoas, não importa, uhum. não importa, pra mim não importa nada, assim, eu consigo me relacionar. Claro que tem pessoas que não é divertido, não é. Eu fico feliz com todas as situações. Não, mas eu sei como dosar isso, como remediar isso, né? Sim. Tem que fazer, bora pra frente. Ó, pensei aqui uma melhor definição. O Michel é o gerente de projetos que é especialista em pessoas, que maximiza as habilidades do profissional do time e minimiza as inabilidades, fazendo com que todo o projeto flua de forma Você é bom com as palavras. sensacional. É isso mesmo. É isso mesmo. É muito bom. Não é? Porque, É. ó, se o cara tem lá uma limitação que todo mundo tem dificuldade de lidar com ele, e você chega e consegue, significa que você consegue extrair o melhor dele, ou seja, as habilidades que ele tem, o melhor que ele possui, certo? E aquilo que todo mundo antes maximizava, porque existe isso, os líderes, se não são bem formados, e o que o Gente Conectando Gente está fazendo é sensacional, porque se os líderes não são bem formados, a tendência das pessoas é maximizar as falhas, os erros, a inabilidade da pessoa. É. Só que todas as pessoas têm o seu valor, têm as suas habilidades, têm o seu potencial. Então, se você maximiza isso, você vai ter, digamos assim, resultado disso que, como líder, você está maximizando. Eu sei que todas as pessoas são seres humanos, todas as pessoas erram, todas as pessoas são imperfeitas. Mas eu vou valorizar isso? Não, pro meu time não. Eu valorizo o que ele tem de melhor. E aí, se você valoriza isso, todo mundo do seu time também começa a ver só isso. E começa a valorizar isso. Pô, o cara é bom mesmo nisso. Então, assim, se tornar um líder como você se tornou, como gerente de projetos, capaz de maximizar o potencial da pessoa, de maximizar as habilidades, é um grande diferencial. É porque tem uma diferença bem grande de. Você acabou falando aí um pouco, você falou, chamou líder, mas essa pessoa que faz isso com a equipe, que né, não é um bom exemplo para a equipe, que arrasta a equipe, que não é um exemplo para a equipe, normalmente eles chamam isso de gestor. Então acabou criando essa diferenciação, porque líder é quem dá o exemplo, quem traz essas pessoas, quem Sim. vai lá, quem ajuda. E gestor é aquele que deixa corpos para trás, que deixa a pessoa com burnout, que deixa a pessoa. O cara entrega o número, né? O cara entrega o que tem que ser entregue, mas ele acaba com a equipe. Então tem que saber dosar, tem que saber a hora de. Tinha uma pessoa uma vez na equipe que tava precisando descansar, cara. Passou por muitos problemas pessoais, Sim. morte na família, parente muito próximo, várias situações assim bem complicadas. Ela tava com um projeto extremamente delicado e complexo que a gente teve que mexer. Falou, não, essa pessoa ela precisou ali de um líder, de notar, ela tava entregando, mas o humano dela tava um caco. Ela não tava bem. Você via no olhar da pessoa, falou, essa pessoa não tá bem. Olha só. E você pergunta pra ela, sabe o que ela vai falar? Não, porque existe essa cultura, né? Não, tô ótimo, deixa comigo, eu vou conseguir, Sim. tal. Ah, tá bom. Ah, você vai conseguir, né? Tá bom. Tá. Eu tive que mexer ali e pedir pra ela, falei assim, olha, entendi, tal, você vem passado por muita coisa. Já que você não quer, pega esse outro projeto aqui um pouco menos complexo, uma coisa mais simples vai acontecer, porque eu preciso de você descansada, eu preciso de você bem, eu preciso de você inteira, eu tô vendo que você tá precisando descansar, porque é humano, né? Você passou tudo que você passou, você precisa do seu tempo. Já que você não quer ficar em casa, porque ia ser pior pra ela, então fica aqui, mas pega um projeto mais simples, tal. Essa pessoa, pô, me abraçou, me amou, porque
alguém olhou, o profissional dela tava entregando, mas o humano dela não ia aguentar mais, sabe? Então esse tipo de coisinhas a gente tem que ficar atento, que é o que separa o líder do gestor. Hoje isso é mais claro, mas antigamente a gente achava você era o líder fraco. Não, tem que deixar entregar, né? Não, não é assim. Você tem que separar sim as coisas e cuidar sim das pessoas. Pô. Porque senão elas. Se você é um gestor ou um diretor, ou sei lá o que, se as pessoas não são seu, não te protegem, não te blindam também, você tem que cuidar delas, que são elas que vão te ajudar a entregar os resultados. Sim. E se ela não tá te ajudando, se você tá vendo que ela não vai, ela tá entregando, ela tava entregando. Uhum. Mas se eu não tirasse ela dali, ela ia entregar, mas ia Como se morrer fosse- na batalha. É como se você analisasse como se fosse um organismo, né? Um corpo. Imagina, o seu rim, você tá vendo que ele tá parando de funcionar e tu deixa. Não, né? Cuida dele, né? Então, ou seja, imagina como se imaginar uma corporação, vários órgãos, né, que fazem toda aquela complexidade do corpo humano funcionar e tem ali a fulana tal, o ciclano tal e o órgão tal. Então, assim, é exatamente isso, é parar e falar, tô com uma dorzinha aqui, que será que é isso? Deixa eu cuidar. É quando a pessoa tá nisso, é você parar, analisar, medicar, fazer o tratamento adequado, porque daqui a pouco ela vai voltar e isso aí vai estar funcionando, né, 100%. Então é muito difícil no mercado, eu imagino, né, principalmente dentro das corporações, esse líder que tem essa sabedoria e essa inteligência emocional, né? É difícil, a gente tem que estar atento, porque senão a gente acaba entregando, devolvendo uma pessoa para casa, uma mãe muito ruim, um pai muito ruim, um filho muito Exato. ruim, por problemas que tá acontecendo lá na empresa. E não precisa ser assim. Não. Eu acho que ainda mais depois que eu participei e participo de projetos em outros países, você vê como que eles lidam lá também, você fala, gente do céu, é muito diferente, porque eles têm já essa atenção, e por que não a gente também fazer isso por aqui, né? Sim, Tem gente, né? São que pessoas. cuidar. Gente conectando gente, então, conectando Michel. gente. Eita! Que maravilha, hein? Pois é, acesse aí no meu Instagram, no YouTube, no Spotify. Lançamento de maio de Você vai 2025. ver, já está disponível lá no Spotify a entrevista, parte da entrevista, da entrevista, não, da gravação com a Edilane Alves. Quem é Edilane? A Edilane Alves, ela começou a carreira dela lá no interior, ela fazia checagem de... Você tomou... Agente comunitária ela era. Tomou vacina, trabalhou na feira, foi feirante, fazia faxina com a mãe dela. Então ela começou de trabalhos bem simples, mas muito atenta às movimentações que estavam acontecendo. Ela foi para vendas, cresceu em call center como vendedora, Olha. em operações, depois supervisora, depois foi para a área de treinamento. E aí, como ela se tornou diretora lá no Gente Conectada. Tá ficando bom, hein, Fernando? Aí. Acho, né? Tô indo bem, hein, Fernando? Vamos soltar pílulas lá para vocês entenderem como que foi essa jornada da Edi. É muito legal. A Edi começou, então, como agente comunitária. E você começou como agente comunitário também, vendendo hot dog na rua. Vende. Que benefício para a comunidade. Ajudava seu pai a vender. Ajudava meu pai, subiu o carrinho lá. Do Simpsons, né? Hot dog dos Simpsons, era. Tinha o desenho dos Simpsons, Fernando, no carrinho de cachorro-quente. Foi. E o carrinho ainda era daquele que não tinha lugar para esquentar o purê. E o purê tem que estar quente, cachorro-quente. Mesmo, então, né? um dos meus trabalhos era ficar lá e no frio eu ia e voltava para casa para pegar purê quentinho pro meu pai poder fazer. Eita. Era Foi bom hot bastante, dog. era bom. E eu comia cachorro-quente todo dia mesmo. E eu não enjoei. Minha mãe não come mais cachorro-quente porque ela enjoou. Olha só. Mas eu não enjoei, não. O cachorro-quente do meu pai era muito bom. Meu pai cozinha muito bem, né? Né? Meu pai cozinha muito bem. Eita, coisa boa. E foi daí, no hot dog dos Simpsons. Essas habilidades todas suas, Michel, pra gente ir partindo pro final.
que você desenvolveu, que você ajuda tanta gente. Tu falou aí dos seus pais. O que você acha que tu traz deles aí? De quem? Dos meus Seus pais, né? Eu acho que meu pai, ele é um grande insistente, ele insiste, ele é batalhador, assim, sabe? Meu pai não desiste, ele fez tudo que podia, assim, pra... E ele é muito criativo também, né? Então meu pai, cachorro-quente não tava... Pô, cansei do cachorro-quente, vai vender cerveja no show. É Quantas e quantas mesmo? vezes lá nos shows lá de Carapicuíba Detetizar. foi vender cerveja. Aí cansou de vender cerveja por uma razão, aí começou a detetizar. Trabalhar fazendo detetização dos apartamentos lá da Coab. Sim. Limpeza de caixa d'água. Olha Meu mesmo. pai tava sempre buscando alguma movimento. coisa, sempre em movimento. Nunca vi. Meu pai não. E quando ele não tinha, assim, por alguma razão, ele tinha que descansar, ele ia andar. Ele saía andando, ia andando. Falei, vamos andar, vamos bater perna. Ele falava. Ele Olha. pequenininho ia com ele andar. Então, meu pai é assim, uma pessoa sempre ativa, né? Sempre em movimento, conversando. E meu pai é de pessoas, né? Meu pai é. Pô, Pronto, tá aí a resposta. meu pai, pô, né? Meu pai. Pô, tem uma conversa, vixe, falou Essa de futebol com virtude meu sua é do pai. seu pai. Meu pai é. Não pode ver gente. Meu pai gosta de conversar, fila do mercado, no açougue, em qualquer lugar ele quer bater E papo. da sua mãe eu já sei, mas vamos lá. O que tu acha que as suas habilidades aí, o que tu vem da sua mãe? Pode ser a disciplina? Acho que é um pouquinho de disciplina. Eu poderia ser mais disciplinado, mas acho que é um pouquinho. Bom, Daí de... quem trabalha com um projeto tem que ser organizado. Sua mãe é extremamente organizada. Não, sabe, até hoje, minha mãe, assim que eu comecei, meu primeiro trabalho, que eu ganhava uma ajuda de custo, ela me deu um caderninho, um bloquinho, aqueles bloquinhos pequenininhos, assim, uma caneta, pra eu anotar lá, que eu ia pagar o imposto da Coab, que era R$8, uma coisa assim, mas eu já tinha um compromisso financeiro em casa. Olha, interessante. Ela já me deu um compromisso financeiro em casa, e ali pra eu anotando, se eu comprasse alguma coisa, pra eu anotar ali. Organização financeira. Até hoje eu não consigo, eu não consigo fazer nada sem um planejamento, sem uma organização uma organização financeira é muito boa. Caraca, sua mãe e seu pai criou um gerente de projeto, Fernando. E aí, sabe o que eu acho que onde que veio a ação? Olha de onde veio isso, interessante. Eu acho que veio, e também muito da PL, do Misasagi. Sim. Né, de estar ali, de estar organizando, de né? mexendo com pessoas, e pra lá, pra cá, agora tem que limpar, agora tem que vir não sei o quê. Isso é o projeto lá do call center lá. Bota as mesas, passa o cabo, bota o computador. Prática mesmo, né? De você não ter medo de botar a mão na massa e de fazer, acho que foi assim. Mas essa coisa da minha mãe ter me dado o caderninho, eu acho que fez a grande diferença pra eu nunca me embananar financeiramente. Nunca. né? Pra sempre saber pra onde tá indo. Ou se. Quando escapar, falar, o que aconteceu? O que acabou? Tá. Eu tava sempre ali. Mas aquele olha só, caderninho foi bom. Como a repetição e o ambiente influenciam. Então você foi criado dentro de um ambiente de organização, disciplina, né? De planejamento e de conexão com pessoas. É verdade. E quando eu não faço, eu fico perdido. Eu não tô. Vocês estão vendo no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, várias coisas estão começando a acontecer. Mas as coisas aceleraram. Porque eu tava tocando, né? Pedindo pro pessoal, não faz isso, faz aquilo, papapá. Cara, pra onde a gente tá indo isso aqui, hein? Como é que o cara vai entender, né? Isso, vai entender aquilo? Daí eu tive que fazer toda uma estrutura, parei lá, organizei tudo. Quem sou eu? Eu preciso ser eu na internet. Né? Em qualquer lugar. Eu tenho que ser eu. Até escrevendo tem que ser eu. Então, como que você imagina que seria sua mãe trabalhando no mercado corporativo? Nossa! Minha Igual mãe seria a chefe dos chefes dos projetos. Mano, tu já parou pra pensar isso? Verdade. Caraca, verdade. Velho. Olha que interessante. Muito doido, hein? Que virtude, essa história de virtude realmente é uma coisa muito... E o Fernando falou uma coisa que é muito legal. Eu trabalhei muitos anos com projetos, só que depois evoluiu, né? Sim. Tem mais camadas. Aí na minha experiência na Iron, como Program Manager, né? Eita, que isso? Que é gerente de programas. Programas de projeto. Que é um conjuntão de projetos são com um objetivo só. Então você pega aquele projetão, você pode até
fatiar ele em vários projetos porque ele tem um único benefício. Ou né? seja, Vai ter esse um único lado só. fatiar significa que cada fatia vai ter um gerente de projeto. Pode ser, mas também pode ser que não. Pode ser também um único. Ah, entendi. Então depende. Nossa. Pode ser. E É. tem o gestor do portfólio, Ah, que daí é o portfólio de projetos que tem vários programas dentro de vários projetos. Aí conhece. caraca. Ah, Interessante, hein? pois é, já tô pronto pra essa diretoria. Eita. Bora. Meu Deus. Aham. Eita, maravilha. É isso então. Hoje a gente falou sobre algumas coisas, algumas novidades aí, contou um pouquinho mais sobre o Michel profissional. Pois é, né? Sobre o Falando seu bastante, projeto. tava no script essa não. Mas é assim, né? A gente liga a câmera e vê, sempre sai alguma coisa interessante, né? Sempre sai uma coisa boa. Sempre sai uma coisa boa. É. E hoje saiu bastante coisa boa, né? E até para não ficar muito extenso para o pessoal não assistir, senão o pessoal não assiste até o final, né? É. Então a gente encerra aqui e o restinho de tempo a gente faz uma coisa nova. Mas eu acho que ficou sensacional, né? Eu acho que realmente foi um ponto muito importante o lançamento aí desse novo canal, gente conectando gente, voltado especificamente, né, para esse mercado corporativo de formação de novos líderes, sensacional. E tem muita coisa boa vindo por aí, então, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. Esse é o Gente Conectando Gente, tem o Camargos Cash aí também, com tudo. Eita. Nós não paramos. E vai se tornar um conglomerado, Fernando. Camargos Produções. É. Camargos Produções. Sim. Já deu tempo? Como é que tá? Estamos em 1h30. Olha, Nossa, tudo isso já? É. Meu Deus, então já tá na hora de encerrar então, hein? Bora. Minha Nossa Senhora. Mas foi bom, foi maravilhoso. Bastante conteúdo proveitoso aí. E sem dúvida nenhuma vai ser muito útil. Mais isso aí. Mais um Pelo menos é Camargos Cast pra conta. Mais um Camargos Cast, cerrando por aqui hoje. E é isso. Maravilha. Camargos Cast, onde a história é transformação. Segue a gente, compartilha, comenta, curte. YouTube, Spotify, estamos por aí. Todas as YouTube, Spotify, segue lá, Camargos Cast. Segue o Camargos Cast. Aqui a sua história é transformação. Vem pra cá. Valeu, gente. Tchau, tchau.